Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Colegas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Estão me ouvindo? Luciana Lara falando, diretora da ESA. Boa noite. Certo? Com áudio? Beleza, vou fazer aqui as devidas apresentações iniciais. Quero agradecer a presença de todos e todas vocês, ainda que virtualmente, né? Nesse momento excepcional, mas a ESA não tem furtado com seu dever de levar o conhecimento para a advocacia. E quero agradecer nesse primeiro momento ao professor Éder Araújo por ter disponibilizado o tempo dele para estar aqui conosco no curso de audiências telepresenciais trabalhistas. Professor Éder, muito boa noite, seja muito bem-vindo, tá? Professor Éder, que é advogado, professor de graduação e pós-graduação em Direito do Trabalho, é especialista em Direito e Processo do Trabalho, coordenador de pós-graduação e mediador judicial. O professor já previamente já deixou autorizado para que o curso dele, para aqueles que fizeram a inscrição e não puderam estar presentes aqui nesse momento, ele já irá, nós iremos disponibilizar posteriormente o curso do professor Éder Araújo, das audiências telepresenciais trabalhistas, no YouTube nosso da ESA Goiás. E também deixo aqui um segundo recado referente à lista de presenças. Ela será enviada, tá, pelo chat por volta de umas 20 horas. Então, para aqueles que se inscreveram para ter acesso ao certificado, devem acessar a lista e preencher até o final da aula. E os certificados estarão disponibilizados no nosso site institucional da ESA Goiás, no dia 16 de junho. Então, esses eram os meus recados iniciais. Quero agradecer, já temos aqui mais de 140 pessoas. O pessoal está entrando, mas nós já vamos dar início ao curso. Então, agradeço a presença de vocês, desejo uma excelente noite, um excelente curso. Aproveitem bastante, tá? E nós, da ESA Goiás, estamos à disposição de todos e todas vocês. Professor Éder, passo a palavra para que você já possa dar início ao curso. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, excelente curso. Obrigado, Luciana. É um prazer muito grande falar com você. E as suas palavras são realmente de estímulo nesse momento que nós estamos. Ele pega com aquele outro... Tem alguém falando aqui. Bom, é normal. Faz parte da tecnologia, né? Que nós temos que nos adaptar a isso aí. Então, é um prazer muito grande estar falando aqui com vocês. Eu já estou na ESA já há mais de 6 anos, e nesse período todo a gente trabalhando, tentando levar, discutir o debate, as nossas subseções do interior, principalmente. E nesse momento nós estamos vivendo agora um momento difícil, né? Diferente para muitos de nós. Eu estava até comentando recentemente com uma pessoa que eu estou trabalhando mais aqui na minha casa do que propriamente no escritório. Então a gente já sai, já acorda, você já dá de cara com o seu computador, com a sua mesinha, né? Com a sua cadeira, e aí a gente passa o dia envolvido com isso e acaba passando o dia. Mas realmente é um momento muito diferente, um momento difícil que nós estamos vivendo. E cada dia que passa, né, os trabalhistas, né, acabam enfrentando essas dificuldades naturais que surgem das nossas relações. E das relações, principalmente das relações de trabalho, que são relações muito dinâmicas. E eu estava comentando também recentemente com uma pessoa a respeito dessas mudanças. E que a gente tem que sempre alerta com tudo isso, porque isso nos atinge de forma bem contundente e acaba também nos afetando no nosso dia a dia como profissionais que somos.
Mas, de qualquer forma, essas mudanças estão aí, elas precisam ser encaradas, precisamos nos reinventar, né? A palavra que a gente mais escuta ultimamente é reinvenção, então precisamos nos reinventar dentro desse novo contexto e procurar, logicamente, as nossas saídas para a proteção dos direitos dos nossos clientes, né? Preservar a nossa profissão, que é muito importante. E o tema que foi proposto, que foi me apresentado, é a questão das audiências telepresenciais. E aqui na Justiça do Trabalho. Inclusive, eu veio de encontro, eu estou escrevendo, finalizando um artigo a respeito disso, e quando me ligaram, eu falei, nossa, encaixou. É o que realmente eu estava querendo aquilatar minhas ideias e fui atrás de mais alguma coisa, e é o que nós vamos bater esse nosso bate-papo aqui nessa noite de hoje. Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui agora, eu acho que eu vou conseguir. Só para a gente fazer uma configuração rápida aqui. Ah, tá. Confesso que... tá. Ok. Eu acho que ficou legal para todo mundo ver. Vocês estão vendo a tela aí compartilhada? Estão vendo? Ah, ótimo, então. Ok. Esse material será disponibilizado para vocês ao final, fiquem tranquilos, ok? Eu vou disponibilizar isso, já foi feito um pedido. E quero dar um recado aqui também antes de nós começarmos, mas depois eu vou falar também a respeito mais no final. Esse livro aqui que vocês estão vendo, esse livro eu escrevi em coautoria com alguns autores, inclusive com o Dr. Rafael Lara, o Dr. Kleber Martins, juiz do trabalho, o Dr. Fabiano Coelho, o Dr. Platon. Então, foi um livro que nós escrevemos sobre a reforma trabalhista, ainda está muito atualizado, muitas ideias novas, e ao final do curso eu irei sortear isso a vocês, aos participantes, ok? Então, depois eu vou só dando essa informação inicial para vocês. Então, vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre a audiência trabalhista, as audiências telepresenciais. Em sala de aula, né, eu já esse ano agora de 2020, eu estou completando 15 anos de sala de aula. E sempre ministrando a matéria de direito do trabalho, é uma matéria que eu gosto muito, né, uma área que eu gosto muito, no escritório a gente atua bastante nesse ramo. E eu sempre fui fã do direito do trabalho justamente pela autonomia que ele tem, tá? Então, o processo do trabalho, o direito do trabalho, ele tem todo um jeitão, ele tem todas as suas características, ele tem toda a sua forma de ser, e isso faz com que ele seja, então, um ramo independente do direito. E eu sempre defendi isso. Então, ele tem as suas regras próprias, ele tem os seus princípios próprios, apesar que o 769 lá da CLT fala que nós temos, né, que o processo civil, ele é aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho, ok, eu concordo. Mas o vídeo, cara aí. E tá no meu curso. Vamos deixar. Tá dando interferênciazinha. Então, apesar de tudo isso, o CPC ter, né, a reforma trabalhista, ter dado uma nova roupagem ao processo do trabalho, mesmo assim, continua sendo um ramo independente. E esses princípios distintos que nós temos, ele é a razão de ser da Justiça do Trabalho, é a razão de ser, né, do processo do trabalho, é a razão de ser da sua forma de existir e, logicamente, de preservação dos seus princípios. Então, quando eu estou falando de audiência telepresencial, a minha abordagem não vai ser uma abordagem mais voltada para os aspectos práticos. O que eu quero dizer com isso? Respeito, me curvo ao entendimento daqueles que defendem que as audiências devem ser liberadas de forma ampla, porque o crédito trabalhista tem natureza alimentar. Respeito é um argumento forte, mas a minha análise será mais uma análise doutrinária, uma análise dentro do contexto jurídico, e aí, ao final de tudo isso, vocês vão ter condições de avaliar se é possível mesmo, se devemos ou não concordar, ou até mesmo participar dessas audiências. Tem alguns advogados dizendo que não vão participar, mas isso nós vamos deixar esse debate para depois. Mas o que eu quero demonstrar para vocês é isso, que o processo do trabalho, ele tem regras, ele tem princípios, e esses princípios são distintos. E eles precisam, sim, serem respeitados e fortalecidos dentro do contexto, senão nós teremos uma insegurança jurídica. E eu já falei isso várias vezes, em algumas lives que eu já participei, falo, olha, quem defende a liberação ampla e restrita, tá, vai pagar um preço alto. Essa conta vai chegar. E essa conta, ao chegar, pode prejudicar um reclamante, pode prejudicar o reclamado. E aí, aqui não estamos falando de lado. Realmente é a análise contextual e legal do texto. E aí, quando eu falo em defesa dos princípios, eu tenho que, logicamente, de entender que são princípios específicos,
são princípios que nós só vamos ver de uma forma bem fortalecida, de uma forma está dando interferência, de uma forma com que a gente possa, então, fortalecer os institutos. E aí eu cito para vocês alguns princípios que são marcantes dentro do processo de trabalho. O primeiro deles é a questão da economia processual. Então, óbvio que a concentração dos atos processuais trabalhistas numa única audiência, o enxugamento, né, dos atos processuais, isso contribui para que a economia processual ela seja mais destacada no processo de trabalho. Outro princípio também, vou falar bem rápido, né, que não é o nosso foco, a questão da celeridade. Eu sei que há uma preocupação muito grande hoje de quem defende que as audiências devem ser liberadas, principalmente a audiência de instrução, que vai ser um pouco do meu foco, que essas audiências precisam realmente ser liberadas justamente em função da celeridade do processo. Então, vamos analisar isso depois. A simplicidade, da transcendência, da concentração dos atos processuais, como eu acabei de mencionar, da oralidade. Então, são princípios que quem estuda o direito do trabalho, quem está focado na base processual trabalhista, não pode ignorar, não pode fazer de conta ou deixar de entender que isso é importante na análise desse momento que nós estamos vivendo e na liberação ampla e restrita, sem restrições, da audiência principalmente da audiência de instrução e julgamento. De antemão, eu já defendo, já falei, que eu não me oponho à liberação das audiências de conciliação, desde que realmente haja o consenso das partes para a realização, desde que haja condições, né, de igualdade para que se realize essa audiência. Apesar que eu tenho uma restrição em relação a isso, pelo fato de que, na verdade, se a gente for analisar sem nenhum tipo de restrição, mas se nós formos analisarmos bem, o Poder Judiciário está jogando na mão dos advogados a responsabilidade de ter as cautelas necessárias à proteção dos envolvidos na audiência. A grande verdade é essa. Eu estava comentando com um advogado e falou assim, doutor, eu tenho 60 anos, aí eu vou colocar dentro do meu escritório um cliente que muitas vezes ele não tem condições, o celular dele não tem condições de fazer uma audiência virtual, ele tem que comparecer, tem que estar lá ao meu lado, vou colocá-lo ao meu lado, no meu escritório, onde eu estou tendo todos os cuidados necessários, eu não sei onde ele anda, eu não sei o que ele está fazendo, se ele está se preservando nesse momento de isolamento, como é que fica? Pois esse que é o detalhe, como é que fica? Na verdade, o Poder Judiciário está jogando essa responsabilidade para os advogados. E às vezes quando se fala isso, acha que muitas vezes, quem critica está indo de encontro às portarias, ao presidente do tribunal, ao corregedor. Não, nada disso. Realmente é estimular o diálogo, que são problemas que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. E a gente precisa entender isso, e muitas das vezes, quando você vê um colega lá no processo, dizer que não vai participar, eu não vou comparecer, o meu cliente não tem condições, eu tenho que ter empatia de entender a situação que ele está vivendo. Então, nós estamos vivendo um momento de empatia. Então, é isso que eu sempre defendo com relação, principalmente às audiências de conciliação. A de instrução, aí nós já temos um problema maior, um problema mais grave, que nós vamos desenvolver, nós vamos trabalhar, então, ao longo do nosso debate. Então, como eu disse para vocês, então, esses princípios, então, que são a base, né, do processo do trabalho, que é a base, né, de toda a sustentação jurídica, de proteção às partes, testemunhas e advogados, isso não pode fugir da nossa mira, isso não pode fugir do nosso encalço. Isso tem que ser buscado, sim, de uma forma a preservar os direitos, a preservar a idoneidade, nem a idoneidade, para preservar a licitude do ato, né, da audiência, para que depois não cause uma nulidade futura. Tá, aí vamos lá, vamos adiantar mais um pouquinho. Essa urgência, óbvio, né, esse prolongamento, e principalmente o prolongamento dessa crise sanitária, ela faz com que essas medidas elas precisem realmente aparecer. A Justiça do Trabalho, ela tem como princípio basilar, obviamente, como eu disse agora há pouco, a questão, a celeridade, a busca, né, de uma resposta rápida ao jurisdicionado. Então, isso é da essência da Justiça do Trabalho.
Tá? Quem milita, eu vou fazer 30 anos já de advocacia dentro da Justiça do Trabalho, então a gente percebe isso, que isso sempre foi e vai continuar sendo e será no futuro. Então isso é o objetivo. Agora, diante dessas incertezas que nós estamos vivendo hoje, certezas, né, com relação à política, e aí, obviamente, atinge uma série de segmentos, o Poder Judiciário, logicamente, que não saiu isento disso. E aí, para que haja, então, uma resposta à sociedade, uma resposta aos jurisdicionados, eles se viram, então, na obrigação, né, porque estão com as portas fechadas, de criar algum mecanismo, alguma ferramenta para responder de forma eficaz essas demandas que estão paradas precisando de um andamento. Eu escutei um comentário uma vez num grupo, a gente lê muita coisa, escuta muita coisa também, coisas que são, né, são abstratas, mas outras coisas que são realmente bem sólidas, que há uma preocupação da Justiça do Trabalho com os empregados, com os empregadores, com os advogados. Sim, eu acredito que sim, eu não duvido disso, que há realmente essa tentativa de atender emergencialmente essas questões. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que a busca por essa necessidade de atender rápido as demandas que são apresentadas ao Poder Judiciário, isso não pode mitigar, senhores, isso não pode quebrar, isso não pode transformar em nada esses princípios, esses procedimentos processuais que, à medida do possível, eles dão, né, uma segurança jurídica aos operadores do direito. Então, não podemos esquecer que essas medidas que estão surgindo por aí, essas portarias que a todo dia você entra, tem uma portaria nova, você tem uma ideia nova, você tem que realmente se adaptar a tudo, isso tem o objetivo, óbvio, de enfrentar a crise, enfrentar como ela está, as condições, né, como elas estão surgindo, mas, ao contrário de tudo isso, como eu disse agora há pouco, não podemos perder da nossa mira a necessidade de preservação de certos direitos, de certos procedimentos mínimos possíveis, no mínimo possível, para a segurança de quem precisa da justiça. Tá, ok? E aí, eu chamo a atenção de vocês, e eu fui fazer até uma análise assim, detalhada, qual que é o alicerce, a base de alicerce dessas normativas que saem por aí, né? As normativas do CNJ, do Conselho, né, da Superior da Justiça do Trabalho, dos Tribunais do Trabalho. Fiz uma pesquisa, inclusive, em alguns tribunais. Todos eles têm como base, como fundamento, como princípio, o CPC. Eu vi uma expressão que eu achei engraçada, estão tentando... estou apenas repetindo, tá? Não é minha. Estão tentando CPCilizar o processo, a CLT. Estão tentando CPCilizar o processo do trabalho. E aí, com base nessa CPCilização, eu trouxe para vocês aqui 3 artigos que são a base dessa construção dessas normativas. Uma delas é o artigo 4º, né, do Código de Processo Civil, que fala a respeito da razoabilidade da duração de um processo. Então, isso aí é um foco a ser perseguido pelos tribunais. Então, é um dos objetivos que eles utilizam, é um dos princípios que eles utilizam para a formação dessas normativas. O outro artigo aqui é o artigo 6º, que fala, então, a respeito da cooperação de todos os sujeitos no processo, que é o princípio da cooperação. Então, com base nisso, no princípio da cooperação, advogados e partes devem, então, se posicionarem no sentido de facilitar com que essas audiências, então, se realizem. Então, hoje, haja, então, essa cooperação no sentido de que todos contribuam, de alguma forma, para que, então, as audiências sejam realizadas. E o último artigo aqui é o artigo 8º, que é o respaldo, né? Que, aliás, é um argumento fortíssimo, é um argumento que nós temos que ter em mente, óbvio, ao buscar a tutela, né, a proteção do Poder Judiciário, e, logicamente, quem busca quer também o seu respaldo. E nós estamos falando de crédito de natureza alimentar, que é o quê? É a preservação, a promoção do princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? Então, a busca pelo princípio da dignidade da pessoa humana faz com que o processo, então, ele tenha um caminho
né, um caminho razoável, dentro da legalidade, dentro da publicidade e eficaz. Então, vocês estão vendo que tem sim uma razão de ser, tem sim uma construção doutrinária, né, uma construção legal para que essas normativas da Justiça do Trabalho elas tenham a sua razão de ser. Ok. Além dessa base do processo civil, nós temos também, obviamente, a base constitucional, que é o artigo, o inciso, né, o artigo 5º, inciso 58, né, que a todos no âmbito, 78, que a todos no âmbito judicial e administração são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade de sua tramitação. Então, vocês podem observar que o pano de fundo que as normativas buscam é a preservação justamente dessa segurança jurídica através de atos do Poder Judiciário que venham, então, com isso, a respaldar e dar legitimidade a esses atos. E é aí que eu quero entrar com vocês, é aí que nós vamos, então, vamos apimentar o nosso debate, né? Que é justamente isso. Até que ponto, então, essa preservação, até que ponto, então, essa necessidade de preservar o crédito alimentar, ela pode, então, mitigar ou até mesmo, entre aspas, ignorar preceitos de ordem processual trabalhista que estão contidos na CLT. Essa que é a grande questão que nós estamos enfrentando com esse debate. E aí eu trago para vocês aqui alguns artigos que podem ajudá-los, inclusive, a fortalecer o entendimento de vocês e justificar, muitas das vezes, a posição doutrinária sobre determinados assuntos. E esse artigo aqui, o primeiro que eu quero trazer para vocês, que é um dos artigos fortes do nosso argumento, é o artigo 813. O que ele fala aqui? Olha, que as audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas. E elas vão se realizar aonde? Na sede do juízo ou tribunal. Então, vocês estão percebendo que o texto legal, né, normativo trabalhista, ele traz, então, que a audiência será realizada no âmbito, né, da estrutura do Poder Judiciário Trabalhista. Então, é um primeiro artigo que nós não podemos tirar do nosso retrovisor, da nossa mira. Então, isso é muito importante para a gente compreender o contexto final. Outro artigo também que eu quero trazer para vocês aqui, que nós precisamos estar com isso também focado, é a questão da audiência. O que fala aqui? Que o não comparecimento do reclamante à audiência importa em quê? Importa no arquivamento da reclamação, ok? E o não comparecimento do reclamado importa em quê? Na revelia, além da confissão contra a matéria de fato. Então, olha lá, além do reclamante, as partes realizarem suas audiências no âmbito estrutural do Poder Judiciário, eles também vão ter que fazer, eles também estão sujeitos a algumas penalidades, caso eles não compareçam a essa audiência. Então, está aqui mais uma normativa processual dentro do processo do trabalho. E vem também mais um artigo, o artigo 841. Aqui porque vocês vão entender por que eu estou chegando nesse contexto, estou partindo da CLT para depois nós irmos, então, ao fundamento jurídico, tá, processual do CPC para se fundar, né, todo o entendimento da audiência telepresencial. Então, vamos lá. Parágrafo 3º do 841. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, com alteração da 13467, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, que o oferecimento da defesa, da contestação trabalhista, ela é feita ainda, né, antes da audiência, ou melhor, até antes da audiência, no ato da audiência. Pode ser feita até um pouco antes, não há necessidade, mas tem que ser oferecida no ato da audiência. Então, não é posterior, ok? Antes pode até acontecer, não há problema nenhum de impedimento, mas em nenhum momento vocês podem perceber que a defesa trabalhista há respaldo legal para que ela seja oferecida depois da audiência. Então, está aqui o 841, parágrafo 3º. E tem mais um artigo aqui, que eu quero trazer para vocês. Está aqui, ó. E não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa. E aí, pausa a leitura, blá, 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 blá. Pois é. O que eu quero chamar nessa parte em destaque para vocês? Mais uma prova da necessidade e da certeza de que os atos processuais
trabalhistas referentes, então, à audiência e apresentação de defesa, devem ser oferecidos no momento, nunca depois. Nenhum momento está dizendo, olha, tá ok, depois você não pôde, você está sem advogado, você não tem condições de oferecer a defesa agora, eu vou lhe conceder 10 dias de prazo, 15 dias de prazo, não é negativo. Então, o texto, o dispositivo legal é claro. Não ofertou antes, ok, posso fazer, posso fazer. Então, está aqui a autorização legal, o dispositivo legal para isso. Então, vocês podem perceber que a leitura desses artigos aqui, que nós temos aqui bases processuais sólidas, bases processuais jurídicas suficientes para entender que não tem como nós mitigarmos essa interpretação e levarmos para uma atividade externa a realização dessa audiência. Então, e admitirmos o contrário seria o mesmo que ignorar, desprezar e desenhar até mesmo do texto, né, seletivo que nós temos. E ainda chamo mais atenção ainda, tem um outro artigo aqui, eu vou só voltar aqui um pouco aqui, mas depois eu volto aqui, que é o artigo, não é esse não, desculpa, é o artigo 841, acho que eu transcrevi ele aqui, que fala a respeito, depois eu acho ele aqui, aqui ó, 841, não é esse aqui ainda não, eu acho que é isso mesmo, mas depois eu olho, eu acho que está um pouquinho mais para baixo, que é com relação à incomunicabilidade das testemunhas. Senhores, eu escutei, já li muita coisa a respeito disso. Em nenhum momento se defende essa incomunicabilidade desse ato. Em nenhum momento se fala a respeito da necessidade de proteção e até mesmo de fiscalização no momento de se fazer a colheita dessa prova. Eu até estava analisando a portaria aqui do nosso TRT, quando fala a respeito da audiência, né, da obrigatoriedade de fiscalização do momento que essa testemunha ela está prestando depoimento. Então, lá é muito claro que essa obrigatoriedade ela é transferida ao advogado. O advogado é que vai ter que se responsabilizar pela incomunicabilidade no depoimento. Alguém pode estar perguntando, mas nós estamos vivendo um momento onde a boa-fé ela tem que ser buscada. Nós estamos vivendo num momento onde os advogados precisam trabalhar com a sua boa-fé e precisam exercitá-la, ela. E eu sempre falo o seguinte, eu falo para os meus alunos lá na universidade, boa-fé, o caráter, isso não se aprende na universidade. Isso vem de berço, vem do caráter da pessoa. Você pode ser um excelente advogado, você pode ter um bom conhecimento, você pode ser um top do direito. Mas se você não tiver caráter, você não resolve, você não aprende isso. Então, eu não estou dizendo aqui, nem estou generalizando que todos os meus colegas advogados são irresponsáveis, não obedeceriam esse mandamento, né, da portaria e iriam sim cometer um ato de insanidade. Não estou dizendo isso, antes pelo contrário. Eu acredito ainda que há colegas, há profissionais que são sérios e respeitadores. Mas dentro de um contexto desse, há aqueles também aproveitadores, aqueles que vivem de oportunidades, aqueles que vivem do momento. E isso não tem como a gente medir. O Poder Judiciário não vai conseguir medir isso. O Poder não vai conseguir apurar isso. Não vai conseguir fiscalizar isso. E o colega contrário, da mesma forma. Da mesma forma. Então, nós ficaríamos naquela zona de incertezas, de desconfianças. E é isso que é o perigoso em tudo isso. Eu só gostaria, tá? Assim, só foi um pedido da coordenação também. A gente fica falando muito. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu gostaria que fizesse pelo chat. Eu vou responder pelo bate-papo aqui com o maior prazer. A gente pode dar um tempinho, assim, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Podemos até responder algumas perguntas, que às vezes pode passar batido. Mas se alguém tiver algum questionamento, por favor, pode nos fazer, sem problema algum, que iremos responder com o maior prazer, ok? Aliás, nem sei se tem alguma pergunta aqui. Tem? Deixa eu ver aqui, aproveitando que estamos esse tempinho aqui. Tem que achar aqui o chat aqui. Ok. Não estou vendo nada, não. Ok. Então, tá bom. Continuando aqui, então. Então, diante desse cenário, né, e diante desses dispositivos constitucionais
dispositivos seletistas, nós podemos perceber, então, que há, então, dispositivos suficientes para embasar a realização da audiência trabalhista com segurança. Ok. E aqui, mais à frente, eu faço uma pergunta, um questionamento, inclusive até objeto do meu artigo, está sendo objeto do meu artigo, com relação, é uma pergunta, né? É um questionamento muito interessante. Se todas essas respostas do Poder Judiciário, né, que está sendo, que eles estão procurando dar à sociedade, aos advogados, às partes, se todas essas respostas, esses atos normativos, que procuram alterar de alguma forma os procedimentos que eu acabei de mencionar, se esses procedimentos realmente eles ofendem o princípio da legalidade. Então, esse é um questionamento sério que nós precisamos fazer e buscar. Né? Até que ponto tudo isso que nós estamos vivenciando, isso realmente vai ferir o princípio da legalidade. Vai ferir o contraditório e a ampla defesa? Vai ferir o princípio da incomunicabilidade das testemunhas? Então, esse é o grande questionamento hoje, né, que nós precisamos sempre nos fazer diante de tudo isso que a gente tem observado. E é verdade, né, a gente não podemos também esquecer disso, que esse é um momento até coloquei aqui, é um momento de ineditismo, né, e é verdade. Então, tudo é novo, tudo é inédito para a gente. Eu tenho que admitir que realmente, então, tudo caminha para o novo, e tudo que é novo causa medo, causa espanto, causa alguma certa causa, né, logicamente, uma certa insegurança. Isso que às vezes dificulta muitas vezes a compreensão que nós temos de certas situações. E essa usurpação, né, que eu até usei essa palavra aí, depois eu falei, gente, eu posso colocar isso aqui ou não, mas essa usurpação do poder de legislar, até que ponto, né, isso pode realmente trazer benefícios? Como eu disse agora há pouco, o preço vai chegar, a conta vai chegar. Agora, vai chegar para quem? Vai chegar para o reclamante, que ficou prejudicado na instrução processual, né, porque não teve, logicamente, as condições necessárias de produzir a sua prova, e do outro lado você tem, muitas vezes, o empregador tem condições, ele está estruturado para fazer isso. Esse preço vai chegar para o reclamado, né? Eu já vou responder algumas questões aqui. Esse preço vai chegar para o reclamado também, que às vezes não vai ter condições. Tem até uma pergunta aqui. Agora eu vou fazer um prazozinho aqui, as perguntas estão acumulando, eu acho que é melhor não passar muito. Isso é interessante, pode até ilustrar o que nós estamos falando aqui. O Kleber Júnior está dizendo aqui o seguinte, olha, creio que não podemos presumir que haverá comunicação entre as partes. Além do mais, a realização de audiências virtuais tem previsão legal. Não, Kleber, em nenhum momento eu disse que não tem previsão. Estou acabando de dizer que as normativas da Justiça do Trabalho, elas sim estão legitimando isso. Agora, essa previsão legal é que eu vou chegar, daqui um pouquinho você vai entender aonde está essa previsão legal. E aí é que eu quero concluir com vocês. Até que ponto nós podemos exportar não, né? Importar isso para o processo do trabalho. É isso que eu posso fazer uma pergunta? Só um minutinho, rapidinho. A última, eu quero mais essa aqui. Professor, o senhor não acha que haverá muitos advogados instruindo as suas testemunhas? Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro partir do princípio de que nós estamos lidando com colegas íntegros, corretos e que prezam pela boa-fé. Eu prefiro acreditar nisso. Agora, dentro de um contexto que vivemos, eu não vou dizer que isso não vai acontecer. Temos pessoas de má índole, né, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na classe advocatícia. Então, assim, isso, infelizmente, a gente vai ter que conviver. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Vale a pena o preço? Quem chamou aí pode falar? Boa noite. A questão, o senhor fala que vai ser feito as audiências trabalhistas virtuais. As normais foram canceladas. Sim. Vai começar a ser intimado para essas virtuais? Não, se as partes serão intimadas para as virtuais?
A sua Sim. pergunta é essa? Sim, já temos um provimento aqui, né? Provimento, desculpa, uma portaria, né, aqui do nosso TRT, mas falar especificamente, a 797, estou até com ela aqui do lado aqui, e a 970, a 79, é isso mesmo, que instituiu a audiência de conciliação e depois a audiência de instrução. Então, o que eles estão fazendo na prática? Eles estão intimando para os advogados... Todas telepresenciais. Exato, todas telepresenciais. Aí depois eu vou falar a respeito disso. Tá, mas aí vamos para a situação do reclamante que não tem condições de acompanhar a audiência, ou até mesmo a testemunha. Como fazer? Pois é. É isso que eu questiono muito, e algumas pessoas acabam me batendo, tá? Esse dia eu estava participando de um grupo aí, o pessoal começou a me bater. Ah, mas e aí? Vão ficar parados? Como é que nós vamos fazer com essas audiências? Precisamos colocar o trem para caminhar, a máquina precisa entrar no trilho. Como é que nós vamos fazer com tudo isso? Tá, mas qual vai ter o caminho? Isso é sem volta, nós temos que acompanhar essa modernidade. Nem tudo que é moderno veio para ficar. Nem tudo que está acontecendo agora nesse momento de transição, nesse momento, né, diferenciado, vai ficar. E não vai ficar. Não vai permanecer. Essa é a minha opinião. E depois vocês vão entender daqui um pouquinho por quê. Deixa eu outra pergunta aqui também, senão a gente foge um pouco também do assunto. Já estamos sendo intimados, mas as partes estão se manifestando para informar se tem condições de participar das... Exatamente, Poliana. É isso que está acontecendo. Então, eu vou falar pelo meu escritório, tá? As audiências de conciliação, eu estou me colocando apto a fazer as audiências de conciliação, ok? Naqueles clientes que têm condições de fazer lá da sua casa. Eu não estou recebendo ninguém no meu escritório. Aí tu vai, professor, mas por quê? Porque da mesma forma que o Poder Judiciário ele está criando as ferramentas, ele está criando uma redoma de proteção aos servidores e aos magistrados, que, aliás, estão corretos, não estou dizendo que não deva acontecer isso, não só a eles, mas também ao público que frequenta os fóruns trabalhistas, nós, advogados, também temos que também nos precaver. Eu não vou colocar dentro do meu escritório um cliente que eu não sei onde ele estava convivendo, onde ele convive. Se o cara vai para balada, se o cara está participando de churrasco, se o cara está pouco se lixando se usar máscara ou não. Então, mas você pode usar, você pode exigir tomar as medidas cabíveis, né, de proteção. Sim, eu posso, mas eu não vou fazer. Essa é uma posição minha como advogado. Eu tenho o direito disso, de fazer isso. E nós temos essa liberdade de fazer isso. Então, antecipar um possível problema. Exatamente, eu não vou criar um problema dentro de mim. Por que o Poder Judiciário ele se previne, ele se resguarda de tudo isso, e nós, advogados, temos que receber, né, os nossos clientes nessas condições? Não estou dizendo que o meu cliente algum tenha vírus, está contaminado, pelo menos os que eu conheço até agora, ninguém manifestou nada, ninguém falou nada comigo, mas eu não sei. Da mesma forma, eu tenho as minhas restrições de proteção. E eu quero preservar isso. Então, aquele cliente que tem realmente condições de fazer audiência do seu equipamento, né, lá na sua casa, no seu computador, eu estou realizando. Os que não têm, eu estou informando que eu não vou participar. E daqui um pouquinho eu vou... a última pergunta, eu vou passar um pouquinho para frente. Tenho já uma audiência de instrução para o dia 24/6, meu cliente nem tão pouco as testemunhas. E meu cliente nem tão pouco as testemunhas, vou ter que levar elas para o meu escritório, me colocando a minha família em risco. Exatamente isso, doutor Carrijo. É isso que eu estou questionando e questiono e combato. É isso, justamente isso é a minha grande indignação contra essas portarias que estão saindo por aí nesse sentido. E voltando agora, depois daqui um pouquinho eu volto também mais algumas perguntas, vou até deixar do lado aqui o chat aberto. E aí nós temos aqui o seguinte, quando eu estava falando. Então, até que ponto, né, esse momento de ineditismo que nós estamos vivendo, que é realmente um momento inédito, eu tenho que admitir que é. Nós estamos vivendo um momento de muita transformação. Alguém pode falar assim, mas nós temos que nos adaptarmos ao futuro. Sim, eu concordo com isso. Eu confesso a vocês que computador, né, eu acho que a maioria de nós era somente para o nosso trabalho diário, fazer as nossas petições. No caso do aula, eu faço meu material de aula, ok? Uma palestra, ok. Uma coisa é você agora ter que você necessitar dele no seu dia a dia, todos os seus afazeres. Então, é novo para todo mundo. E o que é novo, como eu disse agora há pouco, o que é novo causa medo. O que é novo causa estranheza. O que é novo causa indiferença. O que é novo causa estranheza. Então,
nós vamos ter algumas restrições, sim, em algumas coisas, mas não podemos abandonar a base, a base, né, que dá sustentação ao processo. Nesse ponto aí, eu sou muito processualista. Não estou dizendo que a gente tem que ser ultrapassado, nada disso. A conversa é muito diferente. E aí, essas considerações administrativas que a gente vê, que a gente escuta, né, nessas normativas, né, os considerando, vocês já viram? Considerando isso, considerando aquilo, são as considerações, né, que são feitas, né, nas normativas antes de se chegar, né, ao que eles realmente desejam, que dá esse direcionamento dos feitos. E aí, alguém pode estar perguntando, aí, não sei se perguntou, falou assim, mas e aí, deixa parado? Eles não estão fazendo o que realmente é necessário? Eu acho que a Justiça do Trabalho, ela está, sim, cumprindo o seu papel, ela está respondendo, sim, a essa necessidade, ela está procurando dar um dinamismo aos processos, mas a grande questão e o que fazer? Se eu discordo, né, da instrução, qual o procedimento? Deixa o meu processo parado? Tá? Deixa a demanda como está? Eu não posso, eu preciso da instrução processual, eu preciso da oitiva de testemunhas. Bom, o que eu sempre falo e sempre já defendi em alguns debates é que o momento é de cautela. O momento não é o momento ainda de nós termos isso como uma regra procedimental a ser mudada de forma drástica. Mas eu vou esperar até quando? Até setembro, até outubro, até novembro? Esse é o grande questionamento. Até quando nós vamos aguardar? E muitas das vezes nós somos obrigados a aceitar certas situações, não porque nós queremos, ou porque estamos abandonando a nossa razão, né, a nossa razão doutrinária, a nossa convicção jurídica. Não é isso. Mas nós somos obrigados a nos submetermos a isso porque nós estamos num momento de total insegurança. Nós não sabemos quando vamos sair dessa. Nós não sabemos quando iremos estar livres, né, de uma forma mais ampla para realizar essas audiências. E aí tem alguém com a televisão ligada aí? Mãe, começou a novela? Ao vivo é bom por isso, tem cada uma. Esses dias eu estava só já aproveitando que a novela está começando, não sei se vocês escutaram, né? Eu estava dando uma aula e o aluno está lá, né? Falou, beleza, tranquilo. E ele esqueceu, né? Ele esqueceu de ligar a câmera, né? E aí eu vi a casa dele, eu vi ele passando com o pão, né? Com a manteiga, ele foi na geladeira, pegou o pão, passou a manteiga no pão, eu vi ele pegando o café, né? Dava para ver a sala dele inteira, né? Aí, ainda bem que ninguém estava com roupa íntima, né? Mas aí o cara foi de rir. Aí lá pelas tantas, acho que ele até engasgou, né? Com o café, ele percebeu, né? Ele viu, acho que ele escutou, ele lembrou que estava assistindo uma aula e viu que a câmera estava aberta. Mas foi uma cena muito engraçada. E é bom que está gravado. Depois a gente não pode divulgar isso, mas foi uma cena engraçada. Mas as questões online, daí isso acontece. A novela começa, né? Alguém chama. Então tá, voltando então, ao nosso ponto central aqui. Então, não podemos também nos esquecer que o contraditório e a ampla defesa é que dá a segurança jurídica das partes, senhores. Nós não estamos no momento de, como eu disse agora há pouco, de ficar mitigando esses princípios. Nós não podemos nos dar ao luxo de brincar ou até mesmo ignorar esses dois princípios basilares constitucionais. Então, para que eu tenha uma prestação jurisdicional justa, uma prestação jurisdicional equilibrada, eu preciso assegurar, o mínimo que eu preciso, né, de ter, é que esses dois princípios básicos eles sejam respeitados. E o Poder Judiciário ele é o grande fiscalizador do exercício desses princípios. Então, jogar essa responsabilidade para o advogado, eu acho de uma temeridade muito grande. Como eu disse agora há pouco,
Eu defendo e endosso a realização das audiências de conciliação, desde que haja realmente, para a figura do advogado, essa proteção da sua saúde e da sua família. Ok. Agora, com relação à audiência de instrução, eu acho que o momento ainda não é um momento adequado. Eu acho que o momento ainda é de nós discutirmos melhor. Não houve uma discussão clara, uma discussão mais abalizada de tudo isso. Mas nós temos órgão de classe, nós temos a OAB, nós temos, no caso da Justiça do Trabalho, temos a AGATRA, que faz a defesa. Sim, são órgãos respeitadíssimos, a Comissão de Direito do Trabalho. Sim, eu não tiro o brilhantismo dessa representação. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que o Poder Judiciário, ao dar não vou dizer imposição, mas legalizar isso, ela está, de alguma forma, violando, a meu ver, com todo respeito às opiniões em contrário, o contraditório, não vou dizer nem violar, ela está enfraquecendo o contraditório e ampla defesa. Então, nós estaríamos diante de uma prestação jurisdicional manca, uma prestação jurisdicional caolha, tá? Com vícios, e vícios graves, vícios vícios que no futuro pode desaguar numa execução altíssima, ou até mesmo numa improcedência. E é aquilo que eu falo, quem vai pagar o preço por isso? A conta vai chegar. E essa conta pode ser cara. Então, não estou aqui levantando nenhuma bandeira, não estou levantando nada de novo, ou até mesmo uma revolta, né? Não, agora eu não faço mais audiência de instrução. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que precisamos refletir sobre esse momento e sobre o que e pelo que estão nos apresentando para cumprir. Eu estava vendo no Instagram do Dr. Rafael Lara, né, nosso presidente, nosso mentor aqui, presidente aqui da ESA, ele postou no Instagram dele algo, achei que muito interessante, uma petição onde ele manifesta o entendimento dele, por que ele não deseja, por que ele não concorda com a audiência de instrução. Achei super válido, que a gente devia seguir o exemplo. Só que antes dele postar aquilo, eu já tinha conversado com ele, umas lives da vida anterior aí, eu até fiz esse questionamento com ele. Falei, olha, eu me posiciono contra. Aí me expliquei os motivos. Tá? E essa ideia de peticionar nos autos, informando, para que tenhamos essa proteção, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Não é fazer beicinho, não é falar eu não quero, eu não vou fazer porque eu sou advogado de reclamado, eu exijo que eu sou advogado de reclamado. Não é bem assim, senhores. Então, nós temos que nos precaver disso. Nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter essa jurisdição de forma equilibrada. A prestação judicial ela tem que vir, né, de forma venha realmente atender a necessidade de quem procura. E aí, uma pergunta de um colega agora há pouco a respeito da autorização legal para as audiências telepresenciais. Tá? A Adriana está perguntando aqui, professor, mas os juízes estão aceitando a recusa do advogado? Isso gera algum mal-estar entre advogado que nega e o judiciário? Eu vou bem sincero aqui, doutora Adriane. Aliás, vou responder diferente. Eu não estou muito preocupado com o mal-estar entre advogado e poder judiciário, não. Vou ser bem sincero com você. Eu não estou muito preocupado se o juiz vai fazer cara feia para mim ou vai me dar um despacho que não agrade a ele. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer com que o meu cliente ele tenha, sim, uma resposta eficiente dentro das ferramentas, dentro do nosso mecanismo processual e que atenda a expectativa dele. É o meu nome que está em jogo. É o seu nome que está em jogo. Então, nós precisamos lembrar disso. A advocacia do futuro, ela está sendo reinventada hoje. A advocacia do futuro está sendo reinventada hoje. E quem vai viver esse futuro é quem está hoje, tá? Quem está hoje trabalhando para que esse futuro seja um futuro plausível, seja um futuro que realmente vá valer a pena e que a nossa profissão seja valorizada.
Então, se nós mitigarmos tudo isso agora, endossarmos tudo isso, no futuro nós teremos dificuldades com isso. É o que eu vejo, é o que eu vislumbro, né, de tudo isso que se fala a respeito disso. Aqui, ó, o Wesley falou aqui, a conta vai chegar, mas o judiciário não quer arcar com essa conta, então joga para o advogado. É o que eu penso. Eu concordo com ele. Como o Wesley está dizendo aqui, ó. Deixa eu chegar aqui. Tá. Aqui, ó. E aí, é a resposta que eu queria dar para o colega aquela hora. Eu segurei aqui para não dar, porque não era um momento adequado. Falei, vou segurar um pouquinho aqui, mas eu não quero antecipar isso. Quando ele disse agora há pouco que nós temos, sim, ferramentas, né? Muitas pessoas defendem isso, nós temos instrumentos processuais que embalizam, que fundamentam, que é a base das audiências telepresenciais. Ok, senhores. Que justamente a adoção desse artigo aqui, que eu acabei de colocar para vocês aqui, que é o artigo 335 do CPC. Quando se falou agora há pouco, que eu disse agora há pouco, né, copiando o colega que falou que nós estamos CPcializando o processo do trabalho, é porque os despachos hoje estão, na verdade, utilizando o CPC como base do fundamento para a apresentação da defesa. Então, nós estamos vendo aqui, ó, que o Código de Processo Civil ele está sendo utilizado de forma alternativa para enfrentar a questão que nós estamos vivendo hoje. Então, o artigo 335 aqui, ó, está substituindo, na verdade, aqueles procedimentos que a CLT, que eu acabei de mencionar para vocês acima. Então, enquanto a CLT diz claramente que a peça contestatória tem que ser juntada, sim, até o momento da audiência, ou feita oralmente naquele momento, o CPC fala justamente o inverso. Se não houver acordo, você vai ter 15 dias de prazo para a prática do ato, sob pena de revelia. Aí você pode estar perguntando assim, professor, mas pelo menos o processo anda. Sim, não estou dizendo que com isso não anda, não estou dizendo isso. Mas vocês podem perceber, então, que o fundamento é o CPC. Então, nós estamos desprezando esse momento da audiência, por isso que eu disse que essas mudanças, elas não vão ficar, elas não podem ficar. E se elas permanecerem, nós estaremos, então, rasgando, menosprezando todos aqueles artigos que falam, que mencionam, então, a forma de apresentar a defesa, então, no processo. Ok? E aí, ó, o fundamento, né, que eles usam, que é o que eu até fiz a questão de transcrever para vocês aqui, é aqui, ó. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou quando a parte não comparecer. Então, esse é o fundamento que os juízes estão hoje utilizando quando as partes não comparecem à audiência de conciliação. Em termos de dar andamento ao feito, de promover o andamento ao feito, eu acho que é positivo, ok? Como eu disse agora há pouco, eu não acho que a audiência de conciliação ela está sendo afetada por isso. Então, está aqui, ó. Então, nós temos, eles têm, né? Eles, no caso, o juiz, então, ele tem um fundamento legal. Então, ele traz isso para a CLT e joga, então, essa possibilidade, então, de se fazer a apresentação da defesa. Tá. Só uma dúvida aqui, já me perguntaram 3 vezes aqui, mas eu vou responder. Os slides, sim, esse material estará à disposição de vocês, tá? A ESA vai disponibilizar, eu estou ofertando isso a vocês. E aí tá, vamos dando uma continuidade aqui. E seguindo esse mesmo raciocínio, né, da audiência de conciliação, que não é realizada, ela é frustrada, então aí a parte vai ter os 15 dias, temos também, deixa eu chegar agora na audiência, né, onde então as partes vão ser ouvidas, as testemunhas serão inquiridas, e aí tem esse fundamento legal aqui, ó, que o pessoal usa, né, está usando, desculpa aí, que é o 236, parágrafo 3º, o 385, né, o parágrafo 3º e o 453. Realmente nós temos. Quem defende, quem acha que não tem respaldo legal, tem respaldo, sim. O CPC é muito claro. O 236, parágrafo 3º, admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência. Sim, é possível. Agora, eu pergunto a vocês, eu não sei dos colegas que estão aqui nos assistindo, ou vão nos assistir depois, quem aqui milita no cível e está fazendo audiência cível no rodo? Mas está fazendo assim, é o doidão, todo dia tem uma. Lá no escritório eu tenho várias audiências, marcadas para quando?
para setembro, para outubro, para novembro. Por quê? Porque o cível, eles estão retardando essas audiências. Eles estão retardando o início dessas audiências telepresenciais. Caso ou outro, algum juizado, né, agora os juizados, né, foi autorizado a alteração na 9.099, casos esporádicos, alguns juizados estão marcando audiências, tá, mesmo assim pelo WhatsApp. Mas cadê a busca também? Cadê o aparelhamento do cível para receber, para atender essa necessidade? Então, eles estão postergando também. Também não, né? Eles estão postergando. Eles estão jogando isso para frente. Eles não estão enfrentando o problema. Como a Justiça do Trabalho, então, está enfrentando. Ah, mas eu acabei de ver um comentário aqui. Ah, professor, mas o senhor está esquecendo que o crédito, a natureza do crédito trabalhista é uma natureza alimentar, precisa da rapidez. Volto a dizer, não estou entrando no mérito dessa questão. Não estou dizendo que não haja essa necessidade. Precisamos, sim, tomar os cuidados, precisamos, sim, nos preocupar com isso. O empregado, né, dispensado, ele precisa receber o seu crédito, ele precisa receber, né, os seus direitos, caso ele não receba, e se ele chegar a ter direito, mas não podemos atropelar. Não podemos fazer de conta que está tudo bem e por isso tem que ser feito. E aqui, ó, e é verdade. E nas audiências unas, né, tem várias aqui, né, do interior que faz audiência una, tá? Me encaixa na mesma situação. A UNA vai ter o mesmo problema. O mesmo problema. Outro artigo aqui, só para deixar bem fundamentado para vocês aqui, o depoimento pessoal da parte que residir em comarca, o 385 do CPC também. Ou subseção diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Ok. Não estou dizendo que não tenha, não. Tem aqui, o CPC está recheado de permissivos legais. Outro artigo, para quem também acha que não está aqui, o 453, quando fala também da oitiva de testemunhas, tá? A oitiva de testemunha que residir em comarca, sessão ou sessão judiciária diversa, poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real. Então, vocês podem perceber que tem, sim. Não estou dizendo que não há falta de fundamento em trazer o CPC, os seus dispositivos, para a CLT. Não estou dizendo isso. Aqui, o artigo que eu queria mencionar, eu acho que na hora de montar eu deixei ele fora do contexto. Aqui, 824, né, da CLT, que fala que o juiz ou presidente, ainda o termo antigo ainda, né, da redação bem antiga, providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham que depor no processo. Então está aqui, ó. É o princípio da incomunicabilidade que eu defendo, que eu acho que não pode ser mitigado, ele não pode ser interpretado de uma forma restrita. E aí vem agora uma parte que eu quero chamar a atenção de vocês, que é a questão, então, dessa aplicação. Esperando um pouquinho, tem muitas perguntas aqui, só vou passar aqui. A Thalita está respondendo. Sou civilista e as audiências estão sendo adiadas ao máximo, para não gerar prejuízo às partes. Ok, foi o que eu acabei de mencionar, Thalita. Concordo com você. A Isabela está escrevendo aqui. Eu já tive intimações de alguns processos onde foi oportunizado o prazo de 15 dias para apresentação de defesa, sucessivamente 5 dias para impugnação e posteriormente 5 dias em comum para informar as provas a serem produzidas em audiência de instrução para análise da juíza. A juíza irá analisar a necessidade das provas que serão apresentadas pelas partes. Onde está a ampla defesa? A juíza que quer ser convencida anteriormente sobre a necessidade da produção de provas. Pois é, aqui eu não sei, Isabela, o que você está escrevendo aqui, se isso foi no cível ou no trabalhista, mas parece que os nossos juízes trabalhistas estão virando juízes cíveis. Vocês observaram? O juiz cível que faz isso aqui, ó. O juiz cível é que quer saber que prova você produzir, qual que é o objeto da sua prova, o que você quer produzir. Antecipadamente, né, o juiz cível fala isso, do despacho. Especifica as provas a serem produzidas, a sua necessidade e qual é o objeto da prova. Parece que os nossos juízes trabalhistas estão virando juízes cíveis agora, importando o CPC. Aqui, ó, professor Éder, me deparei com uma situação inusitada em um processo, o Everson está dizendo aqui, onde fomos para a audiência de conciliação e no mesmo ato foi constatado em ata
se haveria necessidade de outras provas a serem produzidas, onde ambos afirmaram que não, e constou o julgamento antecipado da lide como trazido no 355. Ok. Do CPC. É isso. Fiquei com muito receio quanto a isso. Qual a sua opinião? Olha, o Everson, a análise da necessidade ou não da produção da prova, ela vai vir do advogado. Se você entendeu que realmente aquela matéria não comportava mais uma dilação probatória, eu não vejo necessidade, no contexto que você está mencionando aqui, lógico, eu não estou vislumbrando a necessidade de uma instrução. A não ser que você quisesse, por exemplo, o depoimento, né, da parte, né, do reclamado, obter uma confissão, né? Eu não sei qual que é o objetivo. Mas se não há essa necessidade, eu acho que não vejo por que não encerrar e, obviamente, você encurta o seu processo. Agora, se isso passou batido, aí realmente trouxe um prejuízo para as partes. Ainda que existam normativas autorizadas, a Maísa está perguntando aqui, das audiências não há. Eu não entendi, Maísa, muito bem, ficou um pouco incompleto. Porque há normativos, sim. Tá? Nós temos aqui no nosso CRT esses normativos. Se ocorrer alguma falha ou dificuldade de conexão durante a audiência, o que é bem comum e pode acontecer, poderá ser aplicada a revelia ou arquivamento? Se a testemunha não conseguir se conectar, o que acontece? Bom, eu ia responder isso, eu ia falar a respeito disso, mas eu já vou antecipando. Ok, mas aqui eu não consigo fechar. Tá? Olha o somzinho. Tá. Antes de entrar nessa questão agora, que para mim é um ponto muito importante no nosso debate, é com relação também à falta de estrutura que nós temos hoje para a realização dessas audiências. A gente tem que, eu defendo muito isso, né? Nós estamos vivendo um momento que a empatia, ela deve prevalecer sobre as nossas vaidades pessoais. E eu ouço muito, eu falo isso pelos meus alunos, eu escuto muitos alunos dizendo assim, professor, eu tive que me adaptar, eu tive que comprar um celular, eu tive que, um homem relatou que teve que fazer um pacote de internet diferente, novo, para ela assistir à audiência, às aulas na universidade. Aí eu fico isso me impactou, porque eu fico imaginando, e as partes numa relação dessa? O seu cliente, que às vezes está, né, tem um celularzinho, né, ele custa receber a ligaçãozinha, daquele da época dos analógicos, em quadros daquele estilo, né? A estrutura, muitas vezes, dos jovens advogados. Não, desliga esse trem, vou mais trem direito. Oi. Toda hora lá, uai. Desliga o microfone. Desliga aí, pessoal. Fizemos agora, recentemente, na semana passada, a ESA fez o curso, não, né, o evento, né, da advocacia jovem. Eu fico imaginando o jovem advogado, que muitas das vezes ele não tem estrutura sequer para atender o cliente. Eu fico imaginando, o que eu falo, dessa empatia que a gente precisa colocar, que a gente precisa ter, levar a estrutura que você tem, muitas vezes, de realizar fazer uma audiência dessa na sua casa, adaptação que precisamos fazer, muitas vezes gastar com internet, gastar com equipamentos, e aí? E muitas das vezes ainda não temos um respaldo, nós vivemos num país onde a internet não é segura, cai. A pergunta da colega aqui, se houver uma falha de conexão, bom, a portaria fala que se houver, o juiz pode adiar a audiência e remarcar outra. Aí eu fico perguntando, ele remarca outra, e a testemunha que naquele momento que você realizou a audiência, ela não pôde ir, mas depois ela comparece na audiência que foi remarcada por uma questão técnica, ela vai comparecer, você está sendo beneficiado também. Então, são situações que vão acontecer, que podem acontecer, que realmente vão deixar as partes, principalmente do advogado, numa situação muito difícil. Na audiência, há a possibilidade das partes estarem cada um em seu respectivo ambiente. Sim, inclusive com os advogados ou testemunhas. Como funciona isso? O Gabriel Reis está perguntando aqui. Bom, a portaria, né? Eu até coloquei uma observaçãozinha nela, que eu não vou lê-la aqui, por respeito, até porque, né, veio do presidente do tribunal. Eu até coloquei uma observaçãozinha que mandei para os advogados do escritório, para eles lerem isso aqui, para eles darem uma lida, tá? Não vou dizer, né, não vou usar essa palavra, não, mas na forma como foi colocado isso, né? A questão da conexão. Então, e o momento que você vai estar com elas.
Aqui dá a entender que você tem que estar com ela debaixo do seu braço. É aquilo que eu falei agora há pouco, no seu escritório, na sua estrutura. Nada impeça que ele esteja também na casa dele. E se ele estiver na casa dele, a testemunha vai estar do lado dele, ouvindo tudo, presenciando tudo, né? Então, essa questão do ambiente é um problema sério. Alguém falou agora há pouco aqui no bate-papo aqui, ó, a estrutura que deveria existir para acolher essas audiências está caindo no nosso colo, na nossa responsabilidade. E alguém falou agora há pouco também, respondendo outra pessoa aqui, então o que fazer? Deixar parado? Não. Eu acho que aí é a hora que deveria haver uma mobilização no sentido de fazer com que a Justiça do Trabalho, ela entendesse o momento que nós estamos vivendo e criasse também algumas ferramentas para acolher as pessoas que vão até a Justiça do Trabalho. Nós temos várias formas, poderíamos fazer audiências intercaladas, poderíamos fazer audiências pela manhã, audiências à tarde, espaçar o tempo entre um e outra, para que isso pudesse ocorrer de forma segura. Eu fui fazer uma pesquisa, um dado que eu vou contar para vocês aqui. A maioria dos nossos tribunais do trabalho ainda continuam com horário limitado. Vocês lembram a crise que aconteceu há 3, 4 anos atrás, se não estiver enganado, na época ainda do governo do Temer, com relação à falta de verba no Poder Judiciário para custear as despesas dos tribunais. E uma das formas que eles encontraram foi limitar o acesso, o atendimento ao público. O nosso TRT aqui hoje, ele fecha as portas às 16 horas. Por que nós não podemos estender isso um pouco mais? Voltar ao horário das 18 horas? Intercalar essas audiências de instrução com um prazo maior, para que as partes, então, não tenham contato. Nós somos privilegiadíssimos aqui, vou falar pelo nosso TRT, nós somos privilegiadíssimos, temos um tribunal moderno, né, aliás, nem moderno, uma estrutura que acolhe bem as partes que ali estão. As salas de audiências são espaçosas. Eles poderiam criar, sim, um espaçamento necessário, tá, dentro da audiência. Essa semana eu atendi um cliente no meu escritório, eu tenho uma recepção muito grande, não foram para a minha sala, um ficou no canto da sala, outro ficou na outra, eu fiquei no canto, falei com todo mundo, sem máscara, beleza, tranquilo, com segurança. Por que não se pode criar esses mecanismos? Então, o que eu vejo é que há essa transferência de responsabilidade para o advogado, tá? E ele que vai ter que tomar tomar as decisões, né? Se ele falar, não, eu não quero fazer, ok. Você não quer fazer? Não? Beleza, então. Então não vai ter audiência, o processo vai ficar parado. Só para quem não quer ler o pano de fundo de tudo isso. Ou às vezes não quer se manifestar porque fica com medo ou uma retaliação. Mas vamos lá. Voltando aqui, aonde eu quero chegar para vocês, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa parte agora final sim, é o ponto central. Eu quero chamar a atenção de vocês. Para quem defende, deixa eu só tomar água aqui, porque está cagando. Para quem defende a aplicação supletiva e subsidiária do CPC nas audiências telepresenciais, trabalhistas, não pode se esquecer que nós temos legislação processual suficiente, garantidora desse contexto. Então, eu não vejo como aplicar o CPC, por mais que o momento seja um momento diferenciado, por mais que o momento seja um momento onde temos que nos adaptar a essa pandemia, mas não há omissão. Não há omissão. Quando eu falo lá no 769 e quando eu falo lá no 15 do CPC, que vai se aplicar, o artigo 15 fala, né, que aplica-se as disposições desse código ao processo eleitoral, ao trabalhista. Quando o legislador civil, processual civil, disse isso, ele estava se referindo exclusivamente nos casos de omissões claras, declaradas, falta de disposições para regular a matéria processual. Então, nós não podemos falar, não podemos admitir, não podemos dizer que há
omissão da CLT. Antes, pelo contrário, temos sim, né, os dispositivos que regem a matéria, e é aí que vem, a meu ver, essa tentativa de viabilizar essas audiências de uma forma temerária, nesse momento que nós estamos vivendo agora, nesse momento específico, uma forma um pouco, não vou dizer atabalhoada, mas tem uma forma um pouco, eu nem sei se eu deveria usar essa palavra, mas uma forma de transferir responsabilidades para o advogado, em busca dessa celeridade, dessa razoabilidade da duração do processo. Então, essa tentativa, ela acaba, então, causando esse impacto, a meu ver, negativo. A Graziela está perguntando aqui, né? Como garantir que a testemunha não está acompanhando o depoimento do reclamante, ou até mesmo o reclamado, a insegurança? Sim, eu não estou dizendo que a insegurança, Graziela, é para os dois lados mesmo, ok? É a testemunha que vai ser orientada, o preposto que vai ser orientado, ok? Mas eu quero conversar com as minhas testemunhas antes da audiência. A Adriane está dizendo. Não é para mudar o depoimento, mas é para entender o que se passa. Por isso não concordo em fazer audiência em instrução telepresencial. Essa prática de conversar com testemunhas, né, é uma prática que a gente tem que tomar cuidado, né? O que é conversar com a testemunha? É realmente para instruí-la? Esse dia eu brinquei com um colega, né, num grupo, ele até ficou meio com raiva de mim, maneira de falar, né? Mas eu falei para ele o seguinte, falei, olha, se nas audiências presenciais, lá no prédio da Justiça do Trabalho, a gente encontra colega conversando com testemunha, imagina fora, imagina no escritório dele, imagina na sede da empresa. Se lá dentro acontece isso, esse dia eu estava fazendo, assim, eu fico rindo porque eu me divirto muito com isso. Eu estava de um andar e fui para o outro, e aí quando eu descendo, tá lá o advogado com a testemunha conversando o advogado e ele conversando com as testemunhas. E ele dizendo, olha, não fala isso não, isso não pode, tá? Cuidado com isso. Beleza, passei, né? E ele calou a boca na hora, mas essa parte eu escutei. Aí tá, fui para minha audiência. Gente, aí que vem, aí deu vontade de rir na hora, sabe? Fiquei, essa hora é muito, a gente enfrenta cada coisa, é de rir. Aí quando eu entro na audiência, adivinha que era advogado? Adivinha que era advogado? O doutor, né? Aí ele olhou para mim, eu acho que ele me reconheceu, ele ficou branco, azul, cor de rosa. E aí eu comecei a rir, né, por dentro, eu fiquei me debulhando, né, por dentro de vontade de rir. Mas acabamos fazendo um acordo, não precisou fazer nenhum tipo de entrada. Mas olha só, se lá dentro, gente, a gente acontece isso, igual a Graziela está perguntando, imagina fora, né? Então, é isso aí que vai acontecer. Verdade, a pergunta da doutora Graziela é pertinente, sobre a testemunha estar ouvindo os depoimentos, não haveria estar ouvindo. Ok. O doutor Bruno Rios, do meu ponto de vista, essa redução de horário do expediente forense trabalhista é uma forma de impedir acesso do trabalhador ao justiça do trabalho. Também, doutor Bruno, pode ser que eu até acredito isso, mas eu não vejo, eu acho que o momento já passou, né? Aquele momento de enforcamento das despesas. Bom, eu acredito, né? Nunca mais se falou a respeito disso, ninguém mais questionou, os segmentos organizados não falaram mais nada, mas eu acredito que já poderia ter voltado, era de um momento, aquilo foi um momento para estancar uma necessidade financeira. Eu acho que ele poderia voltar a funcionar até as 18 horas. O Wesley está dizendo aqui, professor, desculpa pela minha sinceridade, tem dinheiro para testar clube de futebol, então tem dinheiro para testar as partes. Que país é esse? Pois é, para você ver, né? Onde vai estar a lista de presença? A lista de presença daqui um pouco, não sei. A lista de presença é com vocês aí. Vai soltar a lista no chat, ok? Chega lá a testemunha, conta tudo do jeito dela, ok? Eu converso e vejo o que a minha testemunha sabe, até mesmo para melhorar, formular as perguntas. Tá. Então, vamos lá, então. Vamos um pouquinho, então, mais para frente aqui agora. Tá aqui. Eu já falei a respeito, né? Já falei isso aqui. Ok. Vamos lá. Só uma próxima tela aqui, para falar com vocês. Eu estava vendo agora, recentemente, eu assisti, foi no início do mês de março, uma live com o presidente do STJ. Esqueci o nome dele agora. O Jair está dizendo aqui, não sejamos hipócritas, todo advogado e sua testemunha o que ela deve dizer. Não vou entrar nesse mérito agora não, Jair. E ele estava dizendo o seguinte, que nesse sistema, né, que nós vivemos, senhores,
é cultural. É cultural. A presença, né, do magistrado na audiência, ouvindo partes, ouvindo testemunhas, tendo contato físico com o advogado, senhores, isso é muito importante no julgamento. É nesse momento que a gente se transforma, é nesse momento que o advogado tem que mostrar todo o seu conhecimento, ele tem que se reinventar nas audiências. Então, esse contato, essa necessidade de estarmos juntos numa audiência de instrução, ela é fundamental. E o juiz precisa disso. O juiz na audiência de instrução, ele tem como perquirir isso, ele tem que buscar isso. E tem juiz que é bom nessa arte de buscar, de extrair a verdade dos depoimentos, extrair a verdade das partes. O debate, né, de ideias, o debate do advogado, a defesa das prerrogativas das partes, das testemunhas no momento adequado, isso faz parte desse contexto. Então, já é cultural, já é nosso, de que pelo menos na primeira fase do processo, o juiz está lá participando, o contato físico dele existe. Alguém pode falar, mas e a nível de tribunal? Não, a nível de tribunal, eu até digo que a nível de tribunal, os julgamentos virtuais, eu até concordo, até admito que é possível realizar nesse momento. Mas mesmo assim, o embate do advogado que está lá na sustentação oral com os embargadores, isso é muito rico. E aí eu tenho uma frase aqui de um cara, ele morreu em 1950, se não estiver enganado, ele foi jornalista, ele era filósofo, e ele falou uma coisa que eu acho fantástica. É o George Bernard Shaw. Ele fala o seguinte, olha, que a ciência, ela nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros 10. Quando eu li isso aqui, eu estava escrevendo o meu artigo a respeito disso, eu falei, gente, é o que está acontecendo no momento. Nós estamos tentando resolver um problema, tá? Estamos tentando solucionar um problema. O Poder Judiciário está aí criando situações para que realmente, né, as coisas comecem a ter um desenrolar. Mas, ao mesmo tempo, você acaba criando outros. Você está criando mais problemas diante do contexto. Às vezes eu costumo ilustrar em sala de aula meus alunos, é a tese, né? Eu brinco muito com eles, é a tese da coberta curta. Se alguém já dormiu de coberta curta, sabe do que eu estou falando. Você tampa a cabeça, o pé fica frio. Você tampa o pé, a cabeça, você fica com frio em cima. Então, muitas das vezes, você tampa uma situação, você achando... Não estou dizendo que houve má fé do Poder Judiciário, não, nada disso. Estão mal intencionados, não, nada disso. Antes, pelo contrário, eles estão tentando realmente solucionar um problema, mas está criando outros. E esses impasses que nós estamos mencionando, que vocês compartilharam nos chats aqui, no nosso bate-papo, é o que está acontecendo, é o que vai acontecer. São os problemas criados. E aí, né, diante de tudo isso, dessas novas terminologias, né, dessas novas práticas que nós estamos vivendo, é que eu digo, né, isso é uma opinião minha, que muitas delas não vão fazer parte do futuro. Não vão fazer parte. Esse dia eu me responder, você não é um cara moderno, você não acredita na modernidade. Não, antes pelo contrário. Eu acho que eu sou até demais. Eu procuro me adaptar. Aliás, eu me adapto muito fácil a tudo isso que está acontecendo, me adaptei muito fácil. O problema não é isso. É que se essas novas situações, essas novas técnicas, essas novas terminologias, essas novas práticas, elas vieram para atender um momento momentâneo que nós estamos vivendo. E aí é que entra, né? Eu até fugi o meu raciocínio, eu gostaria de trouxe para vocês, é uma fala do ministro Asfor Rocha. Ele foi ministro do STJ. Ele participou de uma live, ele e mais 3 ministros do STJ, inclusive o presidente atual, e ele fala um negócio na live que eu achei fantástico, eu anotei. Inclusive, depois está na internet, quem quiser buscar lá. Que esse momento, né, que ele fala o seguinte, que o momento sanitário que o Poder Judiciário está vivendo, de exceção que o Poder Judiciário está vivendo, realmente precisa de algumas normatizações. Elas precisam acontecer para que as coisas comecem a caminhar, comecem a desenrolar. Mas muitas delas, elas não vão ficar. A presença, e ele fala aqui, concluindo aqui, que a presença do advogado e dos magistrados na ambiência judicial, ela é fundamental. Nós não podemos concordar com isso. Nós não podemos perder esse contato com a justiça.
Nós não podemos achar que tudo agora é normal, é lindo, é maravilhoso e vamos continuar. Aí ele continua, né? De todas essas resoluções tomadas, é a opinião dele, tá? Por isso que eu deixei entre aspas. De todas essas resoluções tomadas, alguma deve ficar. Ou algumas, né? Ele falou alguma. Talvez o trabalho remoto dos servidores, dos assessores, mas nunca a ambiência dos tribunais não deve se perder. Então, é o que a gente está buscando e é o que eu queria trazer para vocês nesse momento. Alguém tem mais uma pergunta, senhor? Alguém quer fazer um comentário? Tudo ok? A Poliana está dizendo aqui que fiz sustentação oral em uma sessão do Tribunal de Justiça e a dificuldade de todos é nítida. Muitos não têm habilidade sequer de desabilitar o áudio. Se no presencial o advogado tem que se superar para conseguir a atenção dos desembargadores, no telepresencial é muito mais difícil. O que diremos, então, das audiências de instrução trabalhistas? Concordo com o professor e a presença ela é fundamental. É isso mesmo, Poliana. Pactuo com você. Então, eu deixo essa palavra para vocês, eu deixo essa ideia para vocês aqui. Né? Eu falei agora há pouco e estou repetindo, que o futuro pertence àqueles que para aqueles que se preparar para ele. Então, nós temos que nos preparar, sim, com certeza. Precisamos nos adaptar, porque realmente muita coisa nos espera no futuro. Mas não podemos deixar de esquecer da base do nosso direito, não podemos esquecer dos nossos princípios constitucionais, independente do lado que você estiver, reclamante ou reclamado, não é essa a discussão aqui agora, tá? Mas precisamos também de buscar isso, não esquecermos disso. E, logicamente, defender, né, as nossas convicções. Eu costumo dizer que não podemos nos calar diante disso. E é a hora de nós manifestarmos nos nossos canais, né, com os nossos clientes, com os nossos alunos, com os nossos parceiros, difundir essa ideia. Então, não estou fazendo movimento, não estou dizendo que amanhã todo mundo tem que fazer uma revolta e não fazer audiência trabalhista de instrução, não é isso. Mas temos que realmente nos certificar, termos a segurança jurídica que isso vai ter um respaldo. E levar essa ideia para que a Justiça do Trabalho ela procure outras formas. Ela tem que acolher o jurisdicionado, ela tem que acolher quem frequenta aquele ambiente forense. E não é só aqui em Goiânia, não, em Goiás, não, todos os tribunais. Eu estava dando uma olhada, todos os tribunais estão com essas mesmas, os advogados estão passando por essas mesmas dificuldades, esses mesmos questionamentos. Então, vocês podem observar que não é uma coisa isolada, não é algo que foi feito de forma para atender aos interesses de A, B ou C. Não, a questão é muito mais séria. E é aí que nós temos que procurar o diálogo, procurar, então, discernir diante de todo esse contexto e procurar soluções. E essa solução não pode ficar, a meu ver, apenas tão somente com o advogado. O Poder Judiciário ele tem que vir para esse contexto e ele tem que criar, assim, as suas ferramentas. E como uma colega agora disse agora há pouco, né, que lá do fórum, que lá eles estão postergando. É o que eu disse agora há pouco. Ela respondeu aqui. Tá? Realmente, o Poder Judiciário, o civil, está postergando as audiências. É isso mesmo. Espero que a recusa não cause mal-estar entre advogado e juiz, porque esse mal-estar pode prejudicar na sentença e teremos o dobro de trabalho para o RO. Adriane, com todo respeito à sua fala, eu não acredito em questão de mal-estar entre juiz e advogado. Aliás, o juiz não tem que ter mal-estar, ele não tem que criar mal-estar com o juiz, e nem advogado tem que criar mal-estar com o juiz, e nem juiz com o advogado. Tá? A lei tem que ser cumprida, a lei tem que ser respeitada. Nós estamos ali defendendo prerrogativas. Prerrogativas como advogado, defender os interesses do meu cliente e preservar para a aplicação das normas processuais. O juiz não tem que ficar com raiva com isso. Eu já passei dessa fase, desculpa a brincadeira, a expressão, eu estou um pouco me lixando o que o juiz vai achar ou pensar de mim. Tá? Eu sei que está sendo gravado, mas é o que eu penso. E, aliás, vocês sabem disso, que não há hierarquia entre advogado e juiz. Vocês sabem disso. Então, essa parte, não fica preocupado, não pensa dessa forma, não. Faça a sua parte e as coisas vão acontecer. É o momento do juiz e advogado terem bom senso. Exatamente, a Fernanda falou uma coisa aqui, ó. É o momento do juiz e advogado terem bom senso e trabalharem juntos, mesmo porque todos estão em fase de adaptação. A coisa não está fácil. Não é só para nós, não, para eles também. Vocês podem ter certeza disso. Não acredito que isso ocorra. Remarcar a audiência é natural quando se há empecilhos. E o direito, sim, eu também acho. Não tem que ficar com raiva. Tem que haver o profissionalismo do seu... Exatamente. Tá? Então, temos que levantar a cabeça e fazer a nossa parte. É isso que é o objetivo.
Senhores, mais alguma pergunta? Eu não sei se a lista de presença já passou para vocês saírem, né? Mas eu só quero finalizar aqui, ó. Tá. Eu só quero finalizar para vocês aqui. Só um minutinho, por favor, que eu acho que muitos não estavam no início. Eu acho que quando nós começamos, tinha, eu acho que 130 pessoas, nós estamos 236. É o sorteio desse livro, tá? Deixa eu só explicar como é que vai acontecer. Esse sorteio será feito único e exclusivamente para vocês que participaram desse curso, ok? Quem quiser depois me seguir no Instagram, está lá, né, no meu Instagram já, o link para vocês, né, lá no feed. Me siga no Instagram, marque uma pessoa e você estará automaticamente concorrendo a esse livro. Eu estou vendo aqui que são 236 pessoas, então você tem 231, já saiu, 235 pessoas, então, concorrendo. Então, é um livro sobre a reforma trabalhista, ainda está na capa, né? Novo, óbvio, né? Eu sou um dos autores, eu escrevi, fiz comentários em 4, coautor, né, na verdade. Eu comentei 4 artigos aqui. Se você perguntar quais, não me aperta, porque realmente eu não me lembro, tá? Quais foram os artigos, por incrível que pareça, mas estão todos lá. Aqui eu já coloquei o Antônio Generoso, meu aluno, muito obrigado, Antônio. Aí, ó, já me ajudou aqui, ó. Instagram a hashtag, né? Ed Araújo ADV, ok? Coloquem lá, me sigam lá, marquem um amigo e você está concorrendo. O sorteio será dia 12. Olha que legal, eu vou sortear dia 12 e você ainda vai concorrer, ainda pode ofertar. Já pensou? Chega para namorado ou para namorado, vai ser um presentinho meio fuleira, né? Amor, um livro para você. Ou então você fica com ele, né? Também pode também. Tá? Mas de qualquer forma, fica aí, tá, o convite para vocês, quem quiser. É um livro muito bom. Realmente tem ótimos autores aqui, né? O Dr. Platão Neto, o juiz do trabalho, o Dr. Rafael Lara, excelente, o Dr. Rodrigo Dias, também juiz do trabalho, o Dr. Antônio Humberto, juiz também do trabalho, a doutora Carla Zanini também fez um comentário exemplar sobre o teletrabalho, o Dr. Fabiano Coelho, que é o juiz, o Dr. Kleber Martins, e eu, humildemente, nesse contexto todo aqui, também fiz parte desse grupo aqui, seleto, de doutrinadores. Foi uma das primeiras, eu não vou dizer a primeira, mas uma das primeiras obras sobre a reforma trabalhista, ok? Então tá aí o convite. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. A lista já passou, não sei, ok? O Anderson Tolentino, ô Anderson, lembro de você sim, meu amigo, tá? De 2007, tem tempo, hein, amigo? Brincadeira, tá certo. Falar em aluno, esse dia encontrei com um aluno, aí ele falou, professor, eu falei, não, que professor, agora você é colega, ok? Colega, agora somos colega. É muito bom quando a gente encontra ex-aluno, esses 15 anos aí. Outra coisa aqui, ó, se alguém quiser antecipar, responderei com o maior prazer. Quem quiser, eu não sei o que foi esse risco aqui, viu? Não sei se vocês estão vendo esse risco aqui, mas no original não tem risco. Quem quiser o material, pode me chamar no meu WhatsApp aqui, ó, profeder66@hotmail.com, pode anotar, fale que você assistiu a palestra da ESA, eu encaminharei com o maior prazer, ok? Esse material na íntegra para vocês, tá? Só deixando bem claro que ele faz parte de um artigo, tá? Se você for ler, às vezes você acha o artigo e fala, nossa, o professor plagiou. Não plagiei nada não, é o meu artigo, tá? Então, a gente tem alguns trechos aí que já estão escritos, mas eu extraí algumas coisas que eu coloquei no slide. Mas, de qualquer forma, está aí o convite, né? Quem quiser, então, acessar e mandar, que eu vou responder, então, com o maior prazer. Vocês são a questão da lista, eu vou só fazer, só um minutinho aqui, até para ajudá-los aqui. Eu vou perguntar aqui se, pessoal... Só um minutinho que eu estou mandando aqui um WhatsApp aqui. Já mandei aqui a mensagem, tá? Para vocês. De qualquer forma, vocês estão sabendo. Então, tá certo. Quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, tá bom?